Todo ano acontece mais de 1 milhão de suicídios no Brasil e no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa tira sua própria vida. E a cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra sua própria vida. E o Brasil é o 8º país em números absolutos quando se trata de suicídio. Muita gente ainda tem dúvidas sobre esse tipo de assunto e ficam na escuridão quando se tratam dessas informações. Com esse vídeo eu quero trazer isso um pouquinho à luz. Para elucidar melhor essas questões sobre o suicídio, eu resolvi fazer uma enquete no meu Instagram e no meu Facebook, pedindo para que vocês mandassem perguntas, dúvidas sobre esse assunto. E eu escolhi aqui as melhores e eu vou responder aqui. Se esse vídeo ficar um pouquinho longo, eu peço até desculpas, mas é um assunto bem sério que eu preciso dar esse tempo para poder responder. E se você conhece alguém que está nessa situação, com depressão ou com ideações suicidas, já pega esse vídeo agora mesmo e já manda para essa pessoa, porque pode ser de bastante utilidade. E se você acha que esse conteúdo é útil, já deixa logo um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque outros vídeos sobre esse mesmo tema vão sair aqui, então fique esperto para que você não perca nenhum conteúdo desse, tá bom? O Rodrigo Gaspar pergunta quais são os tipos de depressão que existem de fato e em qual deles a pessoa pensa ou comete suicídio. Existem basicamente 2 tipos de depressão. A depressão endógena, em que envolve um elemento mais biológico, em que a pessoa geralmente não produz a quantidade de serotonina necessária e é preciso, geralmente nesses casos, tomar medicação. Existe esse componente biológico em que fatores estressantes ambientais podem até agravar esse tipo de condição. Então, para esse tipo de caso, é necessário terapia e medicamento. E outro tipo de depressão é uma depressão mais pontual, que acontece quando existe um fator estressor, geralmente pode ser qualquer coisa, uma perda, um luto, um desemprego, uma situação familiar que esteja levando a pessoa a uma tristeza profunda, em que ela entra e não consiga mais sair. Esse tipo de depressão, normalmente, ela costuma ser mais pontual. Então o tratamento dela é até mais fácil que o outro tipo, e a pessoa pode viver bem. Agora, os 2 tipos existem sim um risco de suicídio. Isso vai depender de caso a caso, de pessoa para pessoa. O Slack Eduardo está perguntando: depressão é causa ou efeito? E o que pode causá-la? Eu já falei sobre esses 2 tipos e o que normalmente causa. Todo suicida é depressivo? O uso de drogas ou abstinência pode potencializar um gatilho para o suicídio? A resposta é sim. Nem todo suicida ele é necessariamente uma pessoa depressiva. Então, fatores socioambientais podem levar ele a cometer um suicídio. E sim, a pessoa que tem uma dependência em algum tipo de droga, principalmente o álcool ou outras drogas mais pesadas, tem uma tendência maior a cometerem suicídios, porque a droga vai alterar o estado psicológico da pessoa, e quando ela entra no fundo do poço e ela percebe que não existe mais uma saída, não que essa saída não exista, mas ela não consegue enxergar essa saída, a droga pode dar uma coragem necessária para que ela cometa um ato suicida. E ele também pergunta aqui, tanto ele quanto o Oswaldo Filho está perguntando, e qual a melhor forma de aconselhar alguém de forma emergencial contra o suicídio. Quando percebe que a pessoa está tendo algum tipo de ideação suicida ou algum comportamento mais suspeito, é importante que a gente faça um acolhimento com essa pessoa de forma empática, que a gente pare e escute o que a pessoa quer falar. Não esquece de falar um pouquinho de você. Escute o que a pessoa tem para falar sobre ela. Às vezes ela quer ser ouvida, ela quer ser compreendida. Porque tem pessoas que às vezes param para conversar com alguém e começam a falar mais delas do que ouvir o que a outra pessoa realmente está querendo. E isso não é bom para quem está nesse estado depressivo ou pensando em suicídio. Também é importante que não se deixe essa pessoa sozinha. Se for alguém da sua família, alguém que esteja próximo, você esteja na casa dessa pessoa, tira todas as coisas que possam ser perigosas para ela, como objetos cortantes, percebe se a janela, né, se ela morar num andar alto, num apartamento, percebe se a janela está fechada, né, caso não tenha nenhum tipo de grade de segurança, rede,
alguma coisa assim. Então maneje todos os pontos, os riscos possíveis que essa pessoa pode ter em casa. Então não deixa ela sozinha e cuida de todo esse ambiente. Se essa pessoa não for da sua família, é importante que você avise a família, avise pessoas que morem com essa pessoa, para ficarem de olho. Não precisa também alardar, sair colocando panos quentes em cima da situação. Apenas avisa, olha, toma cuidado, pode ser que essa pessoa esteja pensando em alguma coisa, então fica de olho e observe essa pessoa. Evita deixar ela sozinha. É importante que você também incentive essa pessoa a buscar ter uma melhor qualidade de vida. De repente, se aproximar de alguns amigos mais próximos que ela possa ter se distanciado, buscar um hobby, algo que essa pessoa goste de fazer. Então, se você incentivar ela, de repente ir até junto com ela, acompanhar ela em atividades assim, pode ajudar ela a começar a engatinhar em direção a um futuro melhor. E também, claro, incentivar essa pessoa a buscar uma ajuda profissional, um terapeuta, né, pode ser um hipnoterapeuta, um psicólogo, alguém que realmente entenda desse tipo de situação, que tenha formação nessa área e que vá de fato ajudar essa pessoa. Então você acolhe ela de uma forma mais emergencial, toma os devidos cuidados e então encaminha para uma terapia, que é bem importante para que ela se mantenha bem e não apenas alivie naquele momento pontual. O Anderson Leite pergunta aqui, partindo da premissa que há casos que a depressão se agrava e pode levar ao suicídio, é possível, sem uso de remédios, bloquear pensamentos depressivos? Sim, é possível. Nem todo caso de depressão é necessariamente preciso um remédio psiquiátrico, a não ser que a pessoa esteja já numa situação bem agravada, numa situação bem pesada mesmo, então ela vai precisar do remédio para poder sair daquela situação e poder se manter numa terapia. Mas terapias como a hipnoterapia, por exemplo, é possível sim você fazer uma dessensibilização de certos tipos de pensamentos depressivos e ensinar para essa pessoa a focar em pensamentos melhores. É óbvio que isso não acontece da noite para o dia, é necessário treino, é necessário acompanhamento e fazer tudo de uma maneira muito bem pensada e estruturada. É por isso que um profissional bem preparado nessa área é fundamental para esse tipo de situação. O Carlos de Thaleson pergunta qual sua posição sobre terapeutas que prometem a cura da depressão em uma sessão. A minha posição é a mesma para qualquer tipo de terapeuta que promete qualquer tipo de coisa. Não se deve prometer cura de nada, seja depressão, seja ansiedade, seja pânico, seja qualquer coisa. Ninguém promete cura. A gente vai fazer o acolhimento dessas pessoas e tratar ela da melhor forma possível. Mas também é necessário que a própria pessoa se engaje, que ela queira sair daquela situação. Um bom terapeuta vai conseguir convencer a pessoa de que existe um mundo melhor, de que existe um caminho melhor e que ele pode e deve ser trilhado. Porém, não tem como ninguém traçar esse caminho por ninguém. A própria pessoa vai pegar esse caminho e vai seguir esse caminho. É como eu posso, por exemplo, dar a chave e mostrar onde é que está a porta, mas eu jamais vou poder abrir a porta e empurrar a pessoa lá dentro. Pergunta da Ana Maria: uma pessoa com tendência suicida sempre é acometida por alguma doença ou transtorno, ou simplesmente o peso da vida em si pode ser o fator que desencadeia essa tendência? Não necessariamente ela precisa ter um transtorno psicológico. Como eu falei, o comportamento suicida ele é desencadeado por multifatores. Então, uma pessoa que está desempregada, por exemplo, uma pessoa que está passando por problemas sérios familiares, que não necessariamente tenha uma depressão, mas ele pode acabar encontrando uma forma de se convencer de que não existe luz no fim do túnel, de que não existe outra saída. E também existe, óbvio, motivações além dessas questões, como por exemplo, muçulmanos que se suicidam por questões religiosas, japoneses e algumas outras culturas orientais, quando a pessoa perde a honra por algum motivo, ela também acaba se suicidando. Então essas pessoas normalmente não têm uma doença psiquiátrica, mas quando se fala de doenças psicológicas, a depressão e o transtorno de humor bipolar são as doenças que mais matam por suicídio, principalmente o transtorno de humor bipolar, que é quando a pessoa passa um período depressivo e outro período na mania. E quando ela está nessa fase de transição, ela consegue ter energia suficiente
para conseguir se suicidar. Porque às vezes ela, quando ela está na fase da depressão, ela quer se suicidar, mas não consegue. Porém, quando ela está nessa fase de transição, ela consegue criar coragem para aquilo e comete o ato. Então, os transtornos psicológicos que mais matam são depressão, transtorno de humor bipolar, esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade, como borderline, e transtornos relacionados a vícios, como o alcoolismo, por exemplo. Rodrigo Silva está perguntando se tem algum teste ou jeito para saber o grau de depressão ou se realmente tem depressão ou alguma outra coisa. Existem alguns testes, principalmente algumas escalas de depressão que a terapia cognitivo comportamental faz, mas basicamente as avaliações são clínicas, são a base da conversa, a base do histórico dessa pessoa, e aí a gente consegue ter algumas noções. Existem algumas perguntas que são fundamentais que a gente precisa fazer quando a gente suspeita de comportamentos suicídios, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo aqui dessa série sobre suicídio. Então vai ter um vídeo que eu vou falar todas as perguntas que vocês vão se identificar e também vão aprender para poder perguntar caso vocês suspeitem de alguém que queira cometer suicídio. Essas foram as melhores perguntas que eu selecionei aqui, então se você não me segue nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, elas estão aparecendo aqui embaixo, e eu, de vez em quando eu faço essas enquetes em que vocês mandam as perguntas e eu respondo aqui. Então, como eu falei, ainda vão sair mais 2 vídeos com conteúdos apenas sobre suicídios. Então, já se inscreve logo aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisado quando esses vídeos saírem, e se esse vídeo foi útil para você e foi relevante, pode ajudar alguém, manda esse vídeo para alguém. Deixa seu like aqui e comenta aqui embaixo o que você achou ou se você já passou por alguma situação assim. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.